carta de Paulo aos Romanos. A bem da verdade, a gente vai usar dois textos hoje para a nossa meditação. O principal está aqui em Romanos e o texto ilustrativo está lá a partir de Gênesis 12 até o final do livro de Gênesis. Esse é o nosso tema de hoje à noite. O desespero vencido pela esperança. Ou a esperança que vence o desespero. Romanos 4, do 16 ao 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente que é da lei, mas também que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Irmãos, esperar neste século que nós estamos vivendo é um grande desafio, né? A gente aprender a ter paciência, esperar o tempo certo, a hora certa, nos nossos dias, não está fácil. Esperar é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje em dia, pelo tipo de vida que vivemos. A espera é o teste demorado da paciência, né? Agora mesmo nós estamos aí esperando o dia 28, vai ser o segundo turno das eleições, né? E alguns quase não estão dormindo, agoniados, né? Agonizando aí por causa das eleições, que teremos o segundo turno dia 28. Calma, tenha paciência, vai chegar o dia 28, vai ser eleito aquele que Deus quiser que seja eleito, né? E tudo vai ficar bem na presença do Senhor. E essa paciência que às vezes nos falta, a razão é muito simples. Para um povo que está sobrevivendo de congelados, não é mesmo? De batatas instantâneas, de suco de laranja em pó, de bolos de caixinhas. Eu me lembro da irmã Maria Luna, quando ela era viva, né? Que a gente ia visitar ela, irmãos. E a gente chegava lá, eu falava, a gente combinava em casa, não vamos avisar ela, a gente vai de surpresa, porque se avisar ela vai fazer um monte de coisa, e a gente vive numa dieta, aquele negócio, né? Então vamos sem avisar. Não adiantava nada. Chegava lá, ela atendia a gente, trocava 3 palavrinhas e disse, só espera um minutinho, eu vou ali e já volto. Ela ia na cozinha, e realmente em 2 minutos ela voltava. Dali uns 15 minutinhos a gente escutava o micro-ondas apitar, né? Pronto, o bolo de chocolate derretido estava pronto. Não adiantava nada não avisar, porque hoje esses bolos de caixinhas aí, não é? Falta você jogar na mesa, ele desembolar toda a caixinha e já ficar pronto também, né? Daqui um dia acho que vai ser assim, né? Você joga o pacote em cima da mesa, ele já desenrola e o bolo já sai pronto, não é? Porque nós estamos vivendo uma época moderna, não é verdade? Moderna. Das câmeras, né, de impressão instantânea. Gente, agora essas impressoras 3D, daqui um dia os caras vão fazer carro com impressora nessas impressoras 3D aí, né? Porque eles já fazem até arma com isso aí, não é mesmo? Do leite no micro-ondas. Então, é difícil esperar quando você tem uma geração assim, né? Que é tudo rapidinho. E aí você chega no local e a coisa deles demora 5 minutos, você já fica impaciente, porque está acostumado tudo instantâneo. Queremos que tudo aconteça rápido, do nosso modo e no nosso tempo. É como a oração daquele americano: Senhor, me dê paciência para esperar, mas me dê agora. Né? Me dê paciência para esperar, Senhor, mas agora. Devido ao estilo de vida que estamos vivendo, criou-se a ideia de que esperar é exceção e não regra. Mas, meus irmãos, é justamente o contrário.
Eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você seja rápido em responder. Tá vendo? Já não estou com paciência de esperar. É um problema, né? Por que Deus criou o mundo e tudo que nele há, o universo, em 6 dias e não em 1? Ele não tinha poder para fazer em 1. Mas por que ele fez e quis fazer em 6 dias? Será que não é para a gente aprender a um dia e cada coisa num dia, um dia de cada vez, com paciência, sem pressa? Hã? Pois é, o texto que nós lemos diz que Abraão, em esperança, quer dizer, com paciência, creu contra a esperança. E você sabe que ele falava, né, da gestação do filho. Em esperança, ele não enfraqueceu na fé. Ele esperou, aguardou. Em esperança, apropriou-se da promessa. E quando você vê a promessa de Deus para ele ter um filho, você sabe que a promessa não durou um dia, nem uma semana, nem 6 meses, nem um ano. Foram 20 anos, ou mais até, não é? O Senhor Jesus nos mandou celebrar a ceia. E veja que ele coloca um esperar aí, né? Até que ele venha. Ou seja, aprenda a ter paciência. E isso explica, então, a aprender a esperar. Mas como é que nós vamos ter esperança? Esperança que vence o desespero num mundo tão imediatista. Quem pode ter esta esperança? Eu penso que todo crente pode ter essa esperança. Todo cristão pode ter essa esperança que vence aqueles momentos de desespero. Sabe aqueles momentos de agonia, desespero, que às vezes bate na gente por conta de um negócio que você tem que fazer, um dinheiro que não chega, uma cirurgia que está marcada, uma notícia que você recebe e dá aquela agonia, e a gente quer agir rapidamente. Como a gente pode aprender a ter paciência nesses momentos? Quem pode ter uma esperança, não é, uma paciência, uma espera longânima em Deus? Quem pode ter? Eu creio que todo crente pode ter, mas ele tem que desenvolver algumas características. Eu quero destacar 4 com base em Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá bom? Por isso agora, eu gostaria que você fosse lá para Gênesis, a partir do capítulo 12. Nós não vamos ler do capítulo 12 até o último capítulo de Gênesis, obviamente, né, porque não dá tempo, mas eu quero, pelo menos, vez ou outra aí, destacar algum versículo especial nesses textos, e eu gostaria que você acompanhasse. Então, deixe a sua Bíblia aberta lá a partir desse momento. Mas, em primeiro lugar, deixe-me dizer que só pode ter uma esperança que vence o desespero quem acredita de verdade que Deus é o Deus dos impossíveis. O Deus dos impossíveis. O capítulo 4 de Romanos diz no versículo 20, não duvidou da promessa por incredulidade, mas fortificou-se em Deus e estava certíssimo de que tudo que Deus tinha prometido era poderoso para fazer. O que significa isso? Significa a esperança que vence a agonia do desespero. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que desde que Deus prometeu a Abraão um filho, não é? Ele começou a esperar por isso. E aí passou um mês, não é? 1 ano, 2 anos, 3 anos, a coisa não vinha. Naturalmente a agonia pode subir no coração. Pode subir no coração. Mas ele teve que aprender a esperar. A palavra-chave de Abraão é crer com uma fé que não se abala. Crer com uma fé que não se abala. Não é à toa que Abraão é chamado pai da fé. Né? O pai da fé. Há muitas coisas impossíveis que Deus não vai resolver. Por exemplo, Deus não vai curar a última doença que vai nos levar desse mundo. Ele não vai fazer isso, tá bom? Sinto muito te dar essa notícia aí. Mesmo que você pedir oração naquele dia, mesmo que a gente orar, mesmo que alguns jejuarem, ainda assim Deus vai dizer não. Porque realmente vai chegar um momento que ele não vai fazer. Todavia, isso não diminui a pessoa e nem o poder de Deus. Também isso não é um aval para que nós deixemos de crer em Deus. Meus irmãos, o fato é que Deus é Deus de todas as causas, inclusive aquelas que para nós parecem impossíveis. E nós podemos ver isso bem na vida de Abraão. Talvez um dia desses você seja alvo dessa dádiva, né, que Abraão recebeu. Há 4 coisas importantes aqui para realçar a fé de Abraão, aquela fé que crê inabalavelmente. Primeiro,
Abraão começou a ouvir a palavra de Deus. Se eu contar, você não acredita, mas é verdade, porque está na Bíblia. Ele tinha 75 anos. Escute bem o que eu vou te dizer. Quando você está pensando em pendurar a chuteira, Abraão estava se aquecendo no banco de reserva. Porque Deus o chamou e o salvou, e ele ouviu a palavra de Deus pela primeira vez com 75 anos de idade. Está na Bíblia? Gênesis 12, 4. Diz lá: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos. 75 anos. É isso mesmo. Quando alguns estão pensando em parar, pendurar a chuteira, Abraão se aquecia no banco de reserva e começava a sua jornada. Meus irmãos, não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar e nos desafiar a andar com Ele. Graças a Deus não há, né? Deus chama qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer tempo, para ele fazer uma maravilhosa caminhada com ele, rumo à glória. Moisés começou seu ministério quando tinha 80 anos de idade. Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro da Inglaterra aos 70 anos. E foi aos 70 anos usado por Deus para impedir que o nazismo irrompesse na Inglaterra. Ó, mas ele tinha 70 anos. Deus não chama uma pessoa pela idade, mas pela disponibilidade. Os batistas regulares têm um livro que tem na capa escrito assim: que povo é esse? E esse livro conta a história dos batistas regulares no Brasil. Agora ele já deve ter passado por uma atualização. Mas quando esse livro foi lançado, eu estava no lançamento do livro na Igreja Batista Maranata, em Curitiba, na igreja do pastor João Batista. Quando o autor foi chamado, irmãos, e deu o seu testemunho, eu fiquei boquiaberto. Ele se converteu aos 44 anos. E foi a primeira vez que sentou numa carteira de escola sendo analfabeto. 44 anos. Aí era analfabeto. Aí foi aprender, porque converteu, agora queria ler a Bíblia. Aí ele estudou, aprendeu a ler, a escrever, mas não se contentou. Aí ele fez um supletivo, né, porque já com 44 anos. Aí ele fez um supletivo, foi bem no supletivo, terminou primeiro e segundo grau, mas ele não se contentou. Aí ele foi fazer uma faculdade, não é? E ele fez uma faculdade de história. Aí não se contentou, foi escrever a história dos batistas regulares. E Deus o chamou aos 44 anos. Hã? Talvez você está pensando em pendurar a chuteira. Ah, eu já tenho uma idade de cristã, já aí há 30 anos, então já está na hora de eu deixar o cargo para outro. Ei, ei. Aqui o jogo só acaba quando termina, irmão. E você sabe quando é que o jogo aqui termina? Quando a gente faz assim, ó. Aí terminou. Antes disso, está todo mundo dentro de campo, todo mundo escalado pelo capitão para servi-lo, e servi-lo bem com alegria, e servi-lo com entusiasmo. Então vamos em frente. Segunda coisa importante sobre Abraão: Abraão é constituído pai de muitas nações, mas ele não tinha descendentes. Versículo 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e você vai ser uma bênção. E você vai ser uma grande nação. Aí Abraão deu uma olhada para cá, olhou para lá e falou assim: tá, mas onde é que está o descendente? Não tinha. Mas ele creu contra a esperança, diz a palavra do Senhor. Abraão significa grande pai. Mas Abraão significa pai de uma grande nação. Então Abraão não foi só um grande pai. Ele tornou-se depois um pai de uma grande nação. Ele tinha nome, mas não tinha filhos. Ele tinha promessa, mas não tinha realidade ainda. E ele tem 3 problemas a enfrentar. Primeiro, a idade avançada. Segundo, a esterilidade da sua mulher. E terceiro, a demora de Deus. Pensa bem, o cara tem 75 anos. Aí Deus fala assim: você vai ser pai de uma grande nação. Mas eu já tenho 75 anos. Ele fala: então deve ser rápido que a coisa vai acontecer, né? Mas aí passam 5 anos. Nada. 10 anos. A esposa não aguentou, né? Ela ficou tão ansiosa, falou assim: vai Agar mesmo. Ai, Agar, não é?
Quantos problemas. E Deus, não é isso aí não, vamos esperar mais um pouquinho. Gente, passaram-se muitos anos. É provável que, como Abraão, nós temos pessoas hoje à noite que sofrem da mesma angústia no coração de Sara, que queria ser mãe e não podia, que tinha uma promessa, mas não tinha realidade, e que tentou dar um jeitinho na situação. Ismael foi a gestação da impaciência de Sara, só teve problemas. Você já prestou atenção que quando a gente... E Provérbios tem tanta razão nesse sentido, está certo que também é porque é a palavra de Deus, mas diz assim, peca quem é precipitado, né? Peca, faz mal, erra quem é precipitado. E às vezes, irmãos, a gente erra tanto quando é precipitado, né? Uma vez eu fui pregar no Jardim Florência, quando eu cheguei na porta da igreja, tinha uma irmã assim, sabe, com aquela barriguinha. Eu fui direto, né? Na hora, perguntei, e aí, está de quantos meses? E a irmãzinha não estava grávida. Ei, se arrependimento matasse. Peca quem é precipitado. Né? Eu prometi para mim mesmo, nunca mais eu pergunto se tem alguém grávido. Nunca mais. Não é? Veja a gestação da impaciência, o que dá, né? Os problemas aí. O que você tem esperado ultimamente? O cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida? A conversão do seu cônjuge, de um filho, de um parente, de um amigo, de um vizinho? A resposta de um currículo que não vem? O seu futuro cônjuge? O que você tem esperado? A reconciliação de uma pessoa? O que você tem esperado? Os dias se passam e as coisas não mudam, não acontecem, e aí começa a vir aquela agonia, aquela ansiedade, né? Meus irmãos, nessas horas nós temos que lembrar de Abraão, nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que entender que a esperança que vence o desespero é aquela que crê que Deus está no controle, mesmo quando o tempo está passando e nada está acontecendo. Charles Swindoll diz que esperar envolve confiar, esperar envolve orar, esperar envolve descansar em Deus. Nós precisamos aprender um pouco mais, né? Terceiro fato importante de Abraão aqui. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Quantos anos? Gente, então desde a promessa se passaram 25 anos. Ó, 25 anos, hein? Gênesis 21:5 diz isso aí. O corpo de Abraão já estava amortecido, já havia passado a idade de Sara de ser mãe, e se isso não fosse bastante, ainda era estéril. O bom senso dizia impossível, mas a razão gritava, não dá. E a fé berrava, né? Tudo é possível ao que crê em Deus. Tudo é possível. Foram 25 anos de espera, desde a promessa até o seu cumprimento. Mas Abraão, diz Romanos, não vacilou por incredulidade. Foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Tem um ditado popular, meus irmãos. Cuidado com esses ditados aí, viu? Tome cuidado com esses ditados. Ele diz assim, ó. Deus tarda, mas não falha. Você concorda com esse ditado? Nem eu. Eu não concordo nem que Deus tarda, e muito menos que Ele falha. É que o nosso tempo, é que a nossa agenda, é uma agenda às vezes estreita, agoniada, né? Deus não. Meus irmãos, Deus não tem pressa. Ele não tem pressa. Podia ter feito o mundo em um dia, mas levou 6. Não é? Podia ter formado a igreja em 50 anos, mas está levando 2000 anos. Ele não tem pressa. A gente tem pressa porque somos daqui, estamos limitados a tempo. Mas o que é o tempo para aquele que é eterno? 1000 anos para o Senhor são como um dia. Então Deus não tarda, Ele não falha. Ele é Deus soberano, Ele é Deus do tempo e tudo mais. Mais um destaque de Abraão. Abraão é chamado a sacrificar Isaac quando ele tem 14 anos. Espera aí, demora 25 anos para vir. Quando vem, cria o menino, e a Bíblia diz que ele foi um grande pai, né? E aí, de repente, lá em Gênesis 22, do 1 ao 17, que você conhece o texto, Deus fala assim, tá bom, Abraão, agora eu quero o Isaac de volta, sacrifica ele para mim. Foram 39 anos ao todo, desde a promessa até a realização. Agora, com a promessa na mão, Deus diz, me devolva, desista, me dê seu filho, renuncio, entregue a mim em sacrifício. E Abraão, mais uma vez, crê contra a esperança. Por quê? Porque ele entrega. Ele acreditava que nem a morte
pode colocar limites ao poder de Deus. Você sabe que tinha uma família de um pastor desaparecido aqui desde sexta-feira, desde sábado, né? Pastor da Igreja Batista Vista Alegre, onde foi os 50 anos da nossa irmã Enídio, como o Hamilton, foi feito lá, né? É um pastor jovem ainda, eu conheci ele, conheci a sua família, e infelizmente eles foram encontrados mortos ontem, né? Um acidente, você já está sabendo, só o garotinho, mais novinho, sobreviveu. Às vezes a gente fica pensando, até uma irmã falou assim para mim, pastor, por quê? Não me pergunte por quê, porque eu não sei por quê. Eu sei quem sabe por quê. Deus sabe por quê. Sei também que um dia ele vai dizer por quê, mas não é agora, com certeza. O que eu sei é que a morte não põe limite ao poder de Deus. A minha mãe, quando a minha irmã faleceu, demorou para ela restaurar. Acredito que ela não está restaurada completamente ainda. Mas houve uma época que então cessaram as lágrimas, né, o choro. E finalmente minha mãe pôde dizer assim, que ela achava que Deus tinha levado a minha irmã nova, porque a minha irmã deveria ser uma das flores mais lindas do jardim da terra, e ele quis que aquela flor fosse enfeitar o jardim lá no céu. Né? É o entendimento que ela teve. Eu não duvido de que o Senhor recolhe pessoas na terra, crentes, homens e mulheres de Deus, até adolescentes, jovens, pastores, missionários, não é? Porque realmente Ele quer eles perto dele, são seus filhos, Ele deu o sangue do filho dele por eles, tem todo o direito de levar, come quando quiser. Come quando quiser. É difícil para quem fica? Claro que é difícil. Você não sabe quanto foi difícil para a gente. Só quem já passou por isso. Mas com o tempo você vai entendendo, Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é o Senhor, não é? E na morte não põe limite nem fim ao poder de Deus. Abraão cria nisso. Por isso, quando Deus disse, me dê seu filho, Ele deu, não é? Ele deu. Será que nós realmente acreditamos, meus irmãos, no Deus dos impossíveis, a ponto de crer nele com uma fé que nele descansa? Eu tenho medo às vezes, sabe? Esses dias você sabe que eu fui fazer essa viagem missionária lá, e que era uma viagem longa, era uma viagem no meio da selva, era uma viagem dentro dos rios. Irmãos, depois da primeira noite no rio, quando eu acordei assim, eu olhei para trás do barco, pensei, Deus do céu, 24 horas viajando já dentro dessa mata. Eu estou muito longe da minha casa. E se me der um treco aqui? Não é? Eu não conheço ninguém nesse barco. Sabe, meu coração titubeou, tremeu. Imediatamente eu orei a Deus. Falei, Senhor, eu não estou sozinho. E aliás, eu vim aqui porque o Senhor mandou. Eu creio que o Senhor vai colocar a mão. Né? E imediatamente o refrigério do Senhor veio ao meu coração, irmãos. Porque Deus é Senhor dos impossíveis. Nós temos que aprender a descansar nele. Mas às vezes os medos vêm, né? Vêm sobre o coração da gente. Então, tenha essa esperança que vença o desespero. Como? Lançando a sua fé, crendo no Deus dos impossíveis. Acredite nele. Nem a morte põe fim ao poder do nosso Deus. Pelo contrário, ela só realça, né? Porque leva os seus para casa. Número 2. Só pode ter esperança que vence o desespero quem descansa nas providências divinas. O capítulo 4, verso 21 de Romanos diz assim, estando certíssimo de que o que tinha prometido era poderoso para fazer. Note, Abraão descansava no Deus que providencia todas as coisas. E aqui o destaque, não é? É a vida então de Isaac. E a palavra-chave da vida de Isaac é descanse no Deus provedor. Escute, descanse no Deus provedor, no Deus que supre, no Deus que guarda todas as nossas necessidades. Esperar biblicamente envolve descansar. Escute, esperar biblicamente envolve descansar em Deus. Então, quando uma pessoa diz que descansa em Deus, mas vive nervosa o tempo todo, vive agitada, vive preocupada, não dorme por causa do problema, tem alguma coisa errada. Ela não está descansando. Lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade é a orientação de 1 Pedro, não é? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê, irmãos? Que é dito isso para nós lá? Porque Ele tem feito o quê? Espera aí. Ele tem cuidado
de nós. Ele tem cuidado de nós, irmãos, não é? Vamos destacar 3 coisas na vida de Isaac. Em primeiro lugar, Isaac esperou 20 anos no nascimento dos seus filhos. Interessante que Deus gosta do número 20 na Bíblia, né? Não é mesmo? Deus gosta de certos números. Gênesis 25, do 20 ao 26, diz isso. Veja bem, ele orou 20 anos. Com certeza, irmãos, muitas noites ele orou pela sua esposa, que era estéril. Com certeza. Quantas vezes Isaac colocou aquele problema nas mãos do Senhor? Quantas vezes Satanás colocou dúvida na sua mente? Está vendo, Isaac? Já faz 5 anos que você jejua, você ora, você vai para deserto, você toma sol, você toma, não é? Você toma chuva às vezes aí, e nada acontece. Isaac, Deus está fazendo alguma outra coisa que não está te ouvindo. Mas por causa da esperança, e com certeza, ele ouviu as experiências do pai, e aqui eu abro um parênteses para dizer para você, pai e mãe, conte para os seus filhos as bênçãos que Deus tem dado na sua vida. Reúna eles em casa de vez em quando e conte para eles. Conte para eles, compartilhe com eles aquilo que Deus tem feito na sua vida. Irmãos, quando eu faço essas viagens aí, eu conto para os meus filhos de onde vem o dinheiro. Eu conto para os meus filhos as coisas que eu passo lá. Eu conto as lições que eu aprendo. Eu fiz isso na primeira noite com a minha menina em casa. Aliás, na primeira manhã. Porque eles têm que saber que quem governa a nossa vida não é a gente. É Deus. É aquele que cuida, ele supre. E na medida que eles vão ouvindo, eles vão aprendendo a confiar nesse Deus. Isaac aprendeu a confiar em Deus. Não é? Isaac pôs a sua esperança em Deus, esperança do verbo esperançar, diga-se de passagem, e Deus ouviu suas orações, tornou sua mulher fértil, e ela teve filhos. Será que nós podemos pensar numa paciência para orar pela cura de um cônjuge, pela restauração de um casamento? Será que nós cremos que Deus ressuscita casamentos? Será que nós temos paciência para orar por 20 anos, por uma causa? No sábado à noite, quando estava no segundo dia de conferência, terminou o culto, um rapaz de uns 26 anos, mais ou menos, pediu para conversar com o pastor e me pediu para estar junto. E aí eu fui ouvir, eu vou mostrar a foto dele aqui domingo. Eu não conhecia. Aí ele falou assim, pastor, você conhece a minha vida? Falando para o pastor dele, né? E você sabe que nesses últimos 5 anos eu tenho sido uma vergonha para a igreja. Irmãos, ele começou a contar os pecados dele e eu fui ficando com vergonha. Pastor, você sabe que eu fiz isso. E numa cidadezinha de 6 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, né? Pastor, você sabe que eu me envolvi com aquilo. Irmãos, ele foi contando umas coisas cabeludas lá que eu fiquei com vergonha. Ele disse, mas pastor, hoje eu estou ouvindo o chamado de Deus de volta. E eu quero saber se eu posso amanhã ir diante das pessoas que estão aqui. Tinha 300 pessoas na conferência. Eu quero saber se eu posso confessar os meus pecados publicamente. Aí que eu fiquei mais arrepiado ainda. E eu quero saber se a igreja está pronta para me perdoar, pastor, se eu voltar. Eu pensei, irmão, ele vai lá na frente, vai contar o que Deus... eu fiquei desviado, estou voltando. E no domingo de manhã o homem foi lá na frente. E aquilo que ele falou para a gente no sábado à noite, irmãos, ele falou no púlpito, para mais de 300 pessoas. E aí ele pediu, irmãos, vocês me perdoam e me acolhem de volta? Foi um chororô só, né? Foi um chororô só. Quando ele terminou de falar, um amigo dele subiu lá no púlpito chorando e falou assim, irmãos, há 5 anos eu orava por esse momento. Puxa, eu achei aquilo fantástico. Há 5 anos eu orava para Deus restaurar esse meu amigo. E hoje eu quero abraçá-lo de volta. Puxa vida, irmãos, olha, para mim valeu a conferência ali, sabe? De verdade. Mas será que nós temos essa paciência? Às vezes a gente chega a pensar assim, não tem mais jeito. Não, o buraco está muito fundo, não é? A pessoa se lambuzou demais, se sujou demais, não tem como voltar. Não, irmão, escute, nosso Deus é um Deus que não tem pressa, mas é o Deus que age providencialmente quando a gente crê e confia nele e espera orando. Espera do verbo esperançar. Também Isaac demonstrou paciência para resolver conflitos.
A jornada de Isaac não foi muito fácil, não. No capítulo 26, do 16 ao 25, você sabe que na vida, irmão, todo mundo tem um espinho na carne, né? Talvez você vai entrar num emprego novo aí, você pode saber, viu? Vai ter um espinho na carne. Sabe aquela pessoa que fica cutucando e falando, e fala pela frente, fala do lado, fala por trás, e fala mal. Sempre tem pessoas assim. Isaac enfrentou essa realidade lá em Gênesis 26, do 16 ao 25. E meus irmãos, ele enfrentou essa realidade porque no deserto eles cavavam poços para sobreviver, para achar água. E você sabe que uma das coisas que não pode acontecer num poço é alguém jogar terra lá dentro, né? Ou entulho, senão estraga o poço. Pois é, os servos de Isaac cavavam poços e achavam água. É interessante que todo lugar que eles cavavam dava água, né? E os filisteus não tinham a mesma sorte. Não, eles não tinham a mesma bênção. O problema é que eles começaram a ver aquilo como uma afronta, não é uma perseguição, e eles foram então atrás de Isaac e eles entupiam aqueles poços. Jogavam lá entulhos. Mas ao invés de Isaac perder tempo brigando pelos seus direitos, ele orava a Deus e ia cavar outros poços. Em vez de gastar suas energias brigando, Isaac investia seu tempo trabalhando e abrindo novas clareiras para o futuro. Foi assim que Deus o reconciliou com os seus inimigos. Mas ele demonstrou paciência para resolver problemas. Olha, eu tenho problemas, você tem problemas, eu terei problemas e você vai ter. Tenha paciência. Às vezes Deus precisa trabalhar no coração das pessoas. Primeiro, antes da gente resolver os problemas. E a gente tem que aprender a esperar no tempo dele. Em terceiro lugar, aqui, o terceiro destaque em Isaac. E eu vou terminar a mensagem em Isaac. Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Depois que nasceu, né, eles tiveram problemas, e o Jacó foi embora. E 20 anos se passaram até ele ver o filho depois. Gênesis 31, 41 diz isso. Talvez alguns de nós aqui estejamos esperando, não é, a volta de um filho para o lar, ou a conversão de alguém, ou a paz pessoal, a paz na família. E às vezes o tempo vai passando e nada acontece. Escute, irmão, escute de verdade. Creia no Deus de toda a providência. Espere em Deus, no Deus que todas as coisas pode providenciar realmente na nossa vida, não é? Ele aprendeu a ter essa confiança que espera no Deus da providência. Nós possuímos uma esperança capaz de vencer o desespero? Será que possuímos? Ela tem que ter pelo menos duas características. Se nós não esperamos, temos que aprender a esperar nesse Deus. É preciso crer no Deus dos impossíveis. É preciso descansar na providência divina, não é? Deus está providenciando todas as coisas. É preciso aprendermos a orar, mas não como aquele americano. Senhor, me dê paciência, só se for agora. Agora, Senhor. Não, a gente precisa orar e dizer a Deus, Senhor, me amadureça na fé, me ensine a descansar nos teus cuidados, me ensine a esperar em Ti. Eu estou pronto a aprender, mas me ensine. O Salmo 62, 1 diz assim, a minha alma espera somente, escute bem, somente em Deus. Cuidado para você não esperar no próximo presidente. Tome cuidado. Espere somente em Deus. Por quê? Porque o Salmo termina dizendo assim, é dele que vem a minha salvação. A esperança que vence o desespero, repito, é aquela que crê no Deus que pode realizar o impossível. É aquela que espera no Deus que tudo providencia. E, meus irmãos, Ele providencia mesmo. É a gente que não sabe esperar direito. Então, vamos aprender. Vamos pedir que Ele nos ensine, nos ajude a nele descansar. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu suprimento, Teu sustento. Obrigado pelo Teu carinho com a gente. Muitas vezes, ó Deus, a gente não tem nem a paciência de esperar o término de um culto. A gente já fica ansioso, a gente já fica preocupado com o dia seguinte, a gente já fica preocupado, ó Deus, com a conta que tem que pagar, como se nós garantíssemos que vamos abrir os olhos amanhã. Ó Deus, tem misericórdia da gente, ajude-nos a descansar em Ti, nos Teus cuidados,
Ajude-nos realmente, Deus, vivermos um dia de cada vez, a vivermos uma noite de cada vez. Ajude-nos, Senhor Deus, a lançarmos no teu altar tudo aquilo que incomoda o nosso coração. Às vezes, ó Deus, é a falta dos recursos. Às vezes, Senhor Deus, é a saúde. Às vezes, Senhor Deus, são os rumos do nosso país. E a gente já fica preocupado, nervoso e agitado. Deus, livra-nos de nós mesmos. Livre-nos. Nos dê a paz que excede todo o entendimento. Ajude-nos a repousar o nosso coração inquieto nos braços do Senhor Deus Todo-Poderoso. É aí que nós encontramos o aconchego para as nossas almas. Pai Santo, nos leve em paz para o nosso lar. E obrigado por podermos aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. E que nós aprendamos a esperar no nosso Deus. Vamos em paz.